nossa expectativa é que nessa manhã, essa seja de fato sua oração. Leva-me além, a um nível ainda mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Essa oração é dirigida a Ele, porque Ele nos convida para irmos a esse nível mais profundo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, faça isso nessa manhã, por favor. Conduz nossas vidas de forma que seja inquestionável o fato de que pertencemos ao Senhor. Leva-nos para experiências mais profundas. Leva-nos de forma que a marca, aquilo que se destaca em nós, seja a tua pessoa. Que a nossa vida diga respeito ao Senhor somente. Nós pedimos isso. Fala conosco nessa manhã, Pai. Tudo aquilo de que nós não precisamos é de sabedoria humana. Por isso, transforma os nossos corações de uma forma tão evidente, para que não reste espaço algum para a voz do homem, mas somente para a tua, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu nasci em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Uma cidade muito linda. E eu trouxe uma foto para vocês verem. Dá uma olhadinha aqui. Bom, né? Logo ali à frente você tem a Ilha Bela, que é um arquipélago formado por algumas ilhas. E a gente tem uma coisa muito típica no litoral norte de São Paulo, que me atrai muito, me agrada muito, que é o fato de que você tem o mar e logo do lado a montanha. Então preserva um clima muito, muito agradável. É uma cidade realmente muito bonita. Eu nasci, cresci ali, tenho um carinho muito especial por essa cidade. Como é de se esperar, no verão, em São Sebastião, nós vamos à praia. Naturalmente que no calor você quer se refrescar. Mas a praia, na parte mais rasa, a água acaba sendo quente, porque tem uma incidência maior da luz solar, que esquenta, porque tem menos água, esquenta mais. O que a gente faz então? Geralmente vai mais para o fundo, porque no fundo a água ela é mais agradável, mais gelada. Então, para a gente, quanto mais fundo, melhor. Quando eu pensava no texto que a gente vai compartilhar nessa manhã, essa experiência com a praia me veio à mente, porque eu acredito que na nossa relação com Cristo Jesus, a verdade é a mesma. Quanto mais fundo, melhor. Motivo pelo qual o tema da minha mensagem é esse. E ao longo dessa mensagem, eu queria muito que você mantivesse essa afirmação em mente, porque ela vai nortear a maneira como eu gostaria que você encarasse sua relação com Cristo Jesus. Mais do que isso, ela vai ser a grande ênfase que eu gostaria que você saísse daqui mantendo na mente. Não importa se você hoje está aqui pela primeira vez, não importa se você frequenta essa igreja há 5, 10, 15 ou 20 anos, não importa se você tem 60 anos de caminhada com Cristo Jesus, o fato é que nessa manhã você vai ser desafiado a ir um nível mais profundo, porque nossa relação com Cristo Jesus nunca está aprofundada o suficiente. Nós sempre podemos ir um pouquinho além. Essa oração que nós cantamos agora é genuína, pode ser um desejo genuíno do coração de qualquer um de nós aqui. Leva-me além, pode e deve ser sua oração nessa manhã. Eu quero muito dizer que antes mesmo de você afirmar o desejo de que Cristo Jesus te levasse além, Ele mesmo vem chamando você, convidando você para ir além, para sair da superfície do relacionamento com Ele e se aprofundar ainda mais. A passagem que vai nos orientar nessa manhã é o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Se você tem sua Bíblia aí, eu convido você a pegar e ler comigo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, onde é dito assim. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus.
viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Me chama muita atenção o fato de que Jesus sabia da qualidade do conteúdo que ele tinha para ser entregue. Jesus sabia que aquelas palavras que ele tinha para dizer para as pessoas eram palavras que trariam vida a elas. Jesus sabia que no meio daquela multidão que o comprimia de todos os lados, havia todo tipo de interesse, todo tipo de motivação, das mais legítimas às menos legítimas. Havia pessoas que estavam ali próximas de Jesus porque haviam ouvido dizer que ele era alguém poderoso, que curava pessoas. Havia aqueles que simplesmente eram curiosos e iam atrás da multidão. Mas havia aqueles que de alguma forma estavam encontrando nas palavras de Jesus algo poderoso, algo que vinha transformando suas vidas. E é muito interessante porque, independente da motivação com a qual as pessoas se aproximassem de Jesus, o próprio Jesus sabia do poder que as suas palavras tinham para transformar a vida daquelas pessoas. Motivo pelo qual ele escolhe o melhor ambiente, a melhor estratégia para entregar essas palavras. Ele pede um favor a Pedro, pede para usar o barco de Pedro, e do barco então ele se afasta um pouquinho da praia e começa a ensinar. Ele contava com o apoio acústico do vento, e dali ele dizia as suas palavras para as multidões. E me chama a atenção um pequeno, mas importante detalhe no versículo 4, quando é dito: tendo acabado de falar, disse a Simão. Jesus, ele sabia dos níveis de interesse das pessoas. Jesus sabia o que esperar das pessoas e sabia o eco que as suas palavras encontrariam em cada tipo de pessoa. Nós temos uma expressão quando ouvimos alguém num discurso encher linguiça, quando alguém fala, mas aquela fala parece que não chega a lugar nenhum, a gente diz assim: olha, fulano falou, e não disse nada. E o contrário também é verdade, quando alguém vem dizendo algo que é muito importante, muito relevante, muito significativo, nós dizemos: fulano falou e disse. Nossa língua também traz essa distinção entre o falar e o dizer. Jesus, contudo, não encheu linguiça quando proferiu suas palavras para as multidões, mas sem dúvida, ele tinha algo importante para dizer para Pedro. E o texto diz que com a multidão ele falou, mas para Pedro ele disse. Hoje você pode ser simplesmente multidão, e você pode ouvir Jesus falar com você, mas você também pode ser como Pedro e ouvir Jesus dizer coisas muito específicas para você.
À medida que nós nos aprofundamos na relação com Cristo Jesus, nós vemos o Mestre com palavras a serem ditas a nós. E à luz da experiência de Pedro, eu quero apresentar algumas realidades que cercam as pessoas que decidem ouvir a voz do Mestre, se aprofundando na relação com Cristo Jesus. Eu quero olhar para a experiência de Pedro, e eu quero dizer que a experiência de Pedro encontrou eco na minha vida, e eu vou contar para você um pouco da minha história. E à luz daquilo que Jesus fez na relação com Pedro, na relação comigo, eu quero dizer que Ele está disposto e pronto a fazer o mesmo na sua vida também. Parece que quando nós ouvimos a voz do Mestre nos convidando para esse relacionamento, uma experiência muito específica que nos cerca é que nós somos contemplados com milagres pessoais. Quando nós decidimos nos aprofundar na relação com Cristo Jesus, nós somos contemplados com milagres pessoais. A história mostra que Pedro poderia ter dito para Jesus assim: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, mas além de ter trabalhado a noite inteira, o que o senhor manja de pescaria? O senhor é um bom carpinteiro, seu pai José era um carpinteiro famoso, mas de pesca o senhor não manja, de pesca manjo eu. Então cuida o senhor da madeira, que do peixe cuido eu. Mas Pedro, ele dá um voto de confiança. Pedro, ele de alguma forma começa na sua relação com Jesus estabelecendo um nível de confiança nas palavras do Mestre. E parece que com a gente também é assim. Jesus se aproxima de nós e nos faz algumas propostas um pouco questionáveis. Mas aqueles que decidem ouvir a voz do Mestre e acatar a essa voz são surpreendidos. As versões mais antigas trazem uma expressão que eu gosto muito. Elas dizem que Pedro fala assim: sobre tua palavra lançarei minha fé. Pedro, então, quando decide ouvir a voz do Mestre, o texto nos diz que ele percebe, que ele vê uma realidade bastante diferente. Versículos de 5 a 6 é dito assim: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Embora tenha nascido no litoral, eu não sou um pescador, mas uma certeza eu tenho: peixe não aparece da noite para o dia em um lugar. Existe uma série de fatores que orientam, que determina a presença ou a ausência de peixes numa região. Aqueles peixes que foram pescados em quantidade tal a ponto de quase afundar os barcos, foram parar miraculosamente ali. Foi Jesus quem levou aqueles peixes para aquele lugar. Foi Jesus quem fez aquilo, porque Jesus tinha o interesse de chamar a atenção de Pedro, porque Jesus queria que Pedro olhasse para Jesus numa perspectiva diferente, não só como alguém que tinha palavras bonitas, não só como alguém que dizia coisas interessantes, dignas de serem ouvidas. Jesus queria que Pedro o conhecesse profundamente, e para fazer isso, ele contempla Pedro com milagres pessoais. E o milagre é pessoal porque parece que na construção da nossa vida, na construção do nosso relacionamento com Jesus, ele faz isso de formas diferentes. Com Pedro foi trazendo peixe para onde não tinha peixe. Na minha vida foi trazendo provisão em dias que nós teríamos motivos para questionar. Minha mãe veio a Cristo quando eu tinha 5 anos de idade. E desde então, minha mãe, eu e mais 2 irmãos, fomos para a igreja. E meus pais, que tinham uma vida muito confortável, estável financeiramente, e um relacionamento também bom, depois da conversão da minha mãe, essa relação começou a passar por uma série de desgastes. Desgastes ao ponto de, por quase 2 anos, eles ficarem separados. Eu devia ter por volta de 9 anos de idade. Naquela época, durante a separação deles, durante aqueles quase 2 anos de separação, meu pai também ficou por 2 anos sem trabalhar. Não bastasse a separação física dos dois, ainda a provisão, a fonte de renda da nossa casa foi retirada.
Minha mãe cuidava de mim e dos meus irmãos, não trabalhava fora, e só o meu pai era quem trabalhava. E agora ele fora de casa e também sem um trabalho, a minha mãe se viu com 3 crianças, precisando sustentar uma casa. Minha mãe sempre foi uma cozinheira muito boa. E ela passou a partir de algo que ela fazia por amor, passou a levantar a renda para sustentar a nossa casa. Nós morávamos em São Sebastião, na avenida principal da cidade, era a única residência numa avenida completamente comercial. E então ela começou a fazer essas refeições e nós vendíamos para os comércios locais ali em volta. Eu estudava à tarde, então ficava pela manhã em casa, e de manhã eu ajudava a cozinhar ou com alguma outra tarefa da casa. Meus irmãos chegavam da escola e iam entregar essas refeições para aqueles comércios e também tinham eles algumas responsabilidades dentro de casa. A gente fez um combinado, a gente precisava se ajudar. Nós precisamos a partir daquele momento assumir responsabilidades diferentes para a manutenção da nossa casa. Eu me lembro que nós tínhamos uma mesa de madeira muito grande na cozinha e o nosso fim de semana era em volta daquela mesa, enrolando salgadinhos de festa, porque a gente também fazia salgadinhos, esses kit festa, salgado, doce, bolo. E sentávamos minha mãe, eu e meus irmãos fazendo aqueles salgados. Meu milagre pessoal não foi peixe aparecendo onde não tinha, mas o nosso milagre pessoal foi a provisão de Deus durante um tempo de escassez. Foi Deus nos dando estratégias para o levantamento de sustento quando o nosso sustento havia ido embora. Eu me lembro de receber roupas de presente, minha mãe falava, olha, roupa nova, mas nova em mim, porque já tinha sido do meu irmão mais velho, depois do meu irmão do meio, chegando finalmente em mim. Então, eu nunca tinha usado, mas ela já tinha sido bem gasta pelos demais. O fato é que, naquele momento, Deus ele foi nos cercando com um cuidado e com uma provisão de forma tão significativa que Ele ia nos atraindo a atenção, mostrando que Ele era Deus provedor, que Ele era Deus presente, que Ele era aquele que não nos deixava faltar nada. Ele era aquele que dava exatamente aquilo de que precisávamos. Embora nunca nos sobrasse, também nunca nos faltava. E nós tínhamos então motivos para confiar num Deus que se mostrava fiel, que se mostrava provedor e presente. Jesus estava, por meio daquelas experiências, atraindo a nossa atenção para Ele, movendo os nossos olhos para que olhássemos para Cristo Jesus e nos convidando para que nos aprofundássemos um pouco mais na relação com Ele. E é isso que Jesus faz. E isso é uma experiência individual. Eu tenho certeza que se você tivesse a oportunidade de compartilhar um pouco da sua história, você também teria algo para dizer sobre como Jesus foi chamando sua atenção para Ele, foi conquistando o seu coração a ponto de você não ter alternativa, se não se render a Ele, senão de reconhecê-lo como seu Deus e Salvador. Porque é isso que Ele faz. Ele vai nos atraindo para Ele e nos convidando para irmos a um relacionamento mais profundo com Cristo Jesus. Mas parece que, além de nos contemplar com milagres pessoais, nesse movimento de Jesus, Ele faz mais. O texto mostra que esses milagres pessoais não têm o objetivo de fazer com que nós nos exaltemos, de fazer com que afirmemos o nosso valor, como se Jesus não faz mais que a obrigação em me abençoar, porque afinal de contas eu sou uma pessoa tão boa. Não. O texto mostra que a reação daqueles que passam por essa experiência é uma relação, tem uma resposta de humilhação. Além de sermos contemplados com milagres pessoais, nós descobrimos quem Deus é e descobrimos também quem nós somos, como um resultado da descoberta de quem Ele é. O versículo 8 diz que quando Simão Pedro viu isso, quando ele viu aqueles peixes quase afundando um barco, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador.
Ninguém que experimenta um encontro com Cristo Jesus sai desse encontro arrogante ou altivo. Ninguém que contempla um feito de Jesus sai dali batendo no peito e achando que aquele feito tem a ver com a sua própria dignidade. Pelo contrário, o critério para avaliar se alguém teve um encontro realmente com Cristo Jesus é a sua postura de humilhação decorrente do encontro. Quando Pedro se deparou com a pessoa diante de quem ele estava, ele não teve alternativa se não se curvar diante do mestre e afirmar: afasta-te de mim, Senhor. Ele reconheceu que aquele com quem ele falava, que aquele diante de quem ele estava era superior, era Deus poderoso, era Deus. A expressão que ele usa para se referir a Cristo Jesus é Senhor. E não simplesmente Senhor no sentido de alguém com mais idade do que ele, mas de alguém que ocupava uma relação, uma posição superior a ele. Alguém que tinha em si a prerrogativa de estar acima. E automaticamente ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ninguém que comparece diante de Jesus é capaz de continuar pensando de si mais do que convém. Nós somos humilhados no encontro com Cristo Jesus, porque nós olhamos para Ele e o vemos como um Deus completamente santo, e vemos a nós mesmos como pecadores. Olhar para Jesus é como olhar para um espelho invertido. Se Ele é puro, eu sou sujo. Se Ele é bom, eu sou mau. Se Ele é certo, eu sou errado. Mas ao mesmo tempo, nós temos confiança de que ao nos aproximarmos dEle, ao darmos esse passo para um relacionamento mais profundo com Ele, Ele faz recair sobre nós todas essas qualidades que lhe são específicas. Se Ele é santo, eu sou santificado. Se Ele é justo, eu sou justificado. Se Ele é bom, a bondade dEle recai sobre mim, eu sou um alvo dessa bondade. Eu me lembro de que minha mãe sempre nos encorajou para que orássemos pelo meu pai. Mesmo durante o tempo em que eles ficaram separados, o nosso motivo e o encorajamento que nós recebíamos dela é para que nós orássemos por ele, pela conversão dele, pela salvação dele e pela reestruturação da nossa família, pelo restabelecimento do casamento. E assim nós fazíamos. Com muita frequência, nós orávamos pelo meu pai. Com muita frequência. Mas eu me lembro de muitas vezes orar por ele, pedindo a Deus por salvação para ele, porque para mim ele era um pecador. O meu pai precisava da graça. O meu pai precisava de Cristo Jesus. Afinal de contas, ele havia deixado nossa casa. Afinal de contas, ele havia se colocado numa situação em que ele não podia mais trabalhar e por conta disso nós precisávamos trabalhar. Ele era alguém que precisava de Jesus. E à medida em que Jesus foi atraindo nossa atenção, me chamando para Ele, à medida em que eu fui o vendo como Deus que Ele era, eu fui percebendo quem eu era. E fui vendo que eu era necessitado e carente da mesma graça, do mesmo Jesus, do mesmo sacrifício que o meu pai também precisava. Eu fui vendo em mim mesmo as mesmas mazelas produzidas pelo pecado. E fui vendo que em mim mesmo faltava muitas vezes apenas a oportunidade para o pecado, mas nunca o potencial para o pecado. Eu era igualmente carente da graça. Eu fui me percebendo como alguém que igualmente precisava de Cristo Jesus. E à medida em que eu orava pela conversão do meu pai, eu fui desafiado por Cristo Jesus a render o meu coração a Ele. Eu fui exposto à necessidade que eu mesmo tinha de um Salvador. E enquanto orava pela conversão dele, e enquanto orava para que Deus o salvasse, eu mesmo fui salvo. Porque é assim que Jesus faz. À medida que nós nos aprofundamos na relação com Ele, Ele vai se mostrando a nós. E Ele vai desobstruindo nossa visão. E nós passamos a conseguir enxergar a nós mesmos, à luz de quem Ele é. E passamos a nos ver com mais precisão. Passamos a nos perceber como pecadores.
passamos a perceber a necessidade que nós temos de Cristo Jesus, passamos a ver que nós somos pecadores, que nós carecemos da graça. Mas isso também promove em nós compaixão para aqueles por quem nós oramos. Faz com que nós não nos consideremos superior. Faz com que nós nos lembremos que Ele é Senhor. Nós somos pecadores. Todos nós. Além de nos contemplar com milagres pessoais, além de mostrar quem Ele é e quem nós somos, Jesus parece fazer algo mais. Embora haja uma humilhação decorrente desse encontro, a humilhação não é o objetivo desse encontro. Jesus, logo depois da declaração de Pedro, da declaração correta de Pedro acerca de Jesus e dele mesmo, Jesus não rechaça Pedro, Jesus não vai tripudiar em cima da realidade do pecado, dizendo assim, é verdade, você não vale nada mesmo, Pedro. Pelo contrário, diante do reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos, Jesus olha para Pedro e diz, não tenha medo. A gente pode se aproximar de Jesus, porque embora Ele seja completamente santo e não admita o pecado, Ele mesmo providencia um caminho para que nós nos aproximemos dEle. Ele mesmo nos convida para que cheguemos a Ele. Ele mesmo nos chama para que nos aproximemos dEle e diz que nós podemos ir sem medo. Diz que aqueles temores acerca da nossa indignidade, diz que aqueles medos acerca da nossa realidade tão suja, diz que os medos por conta dos nossos pecados do passado não fazem sentido. Nós podemos nos aproximar com confiança, porque de agora em diante, em Cristo Jesus, nós somos vistos como filhos amados. Porque agora Deus nos olha através de Jesus. Jesus é a lente através da qual Deus nos olha. Então não importa quão terrível tenha sido o seu passado, não importa quão graves tenham sido os pecados que você cometeu. Jesus diz, não tenha medo. Ele te convida a se aprofundar na relação com Ele e diz que você não precisa temer, porque Ele te recebe. O mesmo Jesus que contemplou Pedro com milagres pessoais, me contemplou com milagres pessoais, mostrou para Pedro quem ele era e mostrou para Pedro quem o próprio Pedro era e fez o mesmo comigo. Ele faz isso ainda hoje. Ele se mostra para nós e diz que nós não precisamos ter medo de nos aproximarmos dele. Mas o nosso Deus também é um Deus muito estratégico. E essas experiências pelas quais nós passamos se tornam uma ferramenta nas mãos dele. Se tornam um recurso do qual nós precisamos ser bons mordomos. Sejam aquelas experiências difíceis, sejam aquelas experiências de dor, de aflição, de sofrimento, sejam aquelas mais agradáveis. Cada uma delas, quando nós nos aprofundamos na relação com Jesus, se torna um recurso potencial para o cuidado de outros. Porque a relação de Jesus com Pedro mostra isso. Logo depois de dizer que Pedro não precisava ter medo, que ele podia se aproximar, no versículo 10, Jesus disse que de agora em diante, Pedro seria um pescador de homens. Que de agora em diante o negócio da vida de Pedro mudaria completamente. O texto vai dizer que, além de sermos contemplados com milagres pessoais, além de descobrirmos e percebermos quem Ele é e quem nós somos, nós também somos chamados para oferecer aquilo que nós recebemos. No versículo 11 é dito, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Não havia outra opção para aquelas pessoas se não viver pela mesma causa que os havia ganho. Não havia para eles alternativa plausível que não fosse
oferecer o mesmo conteúdo que um dia os havia alcançado. Eles não tinham opção. Eles só podiam passar a viver por aquele que os havia mostrado o sentido da vida. Jesus, quando Ele entra na nossa vida, quando nós nos aprofundamos na relação com Ele, Ele não pede para ocupar um espaço do nosso coração. Ele pede para comandar tudo. Ele pede para ser Deus e Senhor, Salvador e Senhor. Ele não se contenta somente em livrar você do inferno, mas Ele quer controlar toda a sua vida. E no exercício do controle dele sobre a sua vida, Ele te dá responsabilidades. Responsabilidades de pegar essas experiências que você vive com Ele e colocá-las à disposição do reino dele de volta. Porque o nosso Deus é um Deus que não desperdiça lágrimas. Cada uma delas que você derramou pode e será usada por Ele para o consolo e para o cuidado de outros. Isso é a vida cristã. Um dia, lá no litoral, numa reunião de oração pequena, talvez fôssemos em 10 pessoas, dentre as quais eu e minha mãe. Uma mulher chegou naquela reunião e durante o momento de compartilhar motivos de oração, aquela mulher contou um pouquinho da história dela. E ela foi contando um pouco sobre sua crise familiar, sobre os problemas de relacionamento com o marido, sobre algumas dificuldades decorrentes com os filhos. E embora eu e minha mãe não tivéssemos trocado uma palavra, nós conversamos enquanto aquela mulher falava. Porque aquela mulher contava a história da nossa vida sendo vivida na vida dela. E sem que fosse necessário combinar, a gente, terminada a reunião, procurou aquela mulher e teve a oportunidade de encorajá-la, de animar a fé dela com a nossa história. Porque 10 anos depois de quando nós começamos a orar pela conversão do meu pai, ele veio a Cristo Jesus. O casamento dos meus pais foi restaurado. Hoje, eles juntos servem Cristo Jesus. E a história da nossa vida, toda aquela crise familiar hoje, é um recurso poderoso nas mãos de Deus para o cuidado de pessoas que passam por experiências semelhantes às que nós passamos. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar aquela família, daquela mulher, cuidando daquelas crianças que passaram experiências muito parecidas com as que eu passei. E nós tivemos a oportunidade de ver aquele marido vindo a Cristo e também sendo batizado. Isso como um resultado da graça de Deus operando em nós, mas também por nosso intermédio. Porque é isso que Deus faz. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer isso. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O objetivo de Deus em permitir que algumas das experiências pelas quais você passou, é que hoje você possa ser um arauto da consolação que você recebeu. O objetivo dele é que, de alguma forma, aquilo tudo que você viveu com ele se torne uma ferramenta poderosa, um testemunho de edificação e de salvação para outros. Ser um pescador de homens significa levar a sério aquela experiência que você viveu com Cristo Jesus, a ponto de dedicar toda a sua vida para que outras pessoas experimentem na mesma vida que você vive com Cristo Jesus. Quanto mais fundo na relação com Cristo Jesus, melhor. Não importa se hoje você está aqui e nem tem noção direito de como é essa tal dessa vida com Jesus, ou se você está aqui há 50 anos, você pode se aprofundar na relação com Jesus. Hoje é dia de aprofundamento. Hoje é dia de dar um passo a mais, de ir um pouco além. Hoje é dia de pedir aquilo que nós pedimos
leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Eu tenho certeza que esse Jesus que, com singeleza e estratégia, conduziu a vida de Pedro, conduziu a minha vida, também está disposto e pronto a fazer isso aqui hoje. Portanto, se você está percebendo Jesus cercar a sua vida, se você está percebendo que Jesus tem atraído você para Ele, se nessa relação você tem visto Ele fazer coisas que não são muito normais, se nesse movimento você também tem percebido quem Ele é, e tem se visto como um pecador, você hoje pode, como Pedro, dizer: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um pecador. Mas mais do que isso, você pode ouvir o Mestre dizendo: não tenha medo. Quero convidar você a curvar sua cabeça. E eu quero dar a oportunidade para você que está aqui nessa manhã de se posicionar, de dizer para Jesus: Jesus, eu sou esse pecador, assim como Pedro, assim como Daniel, mas eu quero da mesma graça que eles receberam. Eu quero confessar sim que eu sou pecador, mas que eu quero Cristo Jesus. Eu quero me aprofundar nessa relação com Ele, eu quero que Ele seja o meu Salvador. Se você tem esse desejo, eu vou pedir para você levantar sua mão, vou pedir depois para você vir aqui à frente, porque eu quero orar com você, orar por você, e nós como igreja queremos dar uma Bíblia para você de presente, e queremos como igreja ajudar você nessa caminhada de aprofundamento na relação com Cristo Jesus. Existe alguém aqui que nessa manhã quer dizer: Jesus, eu sou um pecador, mas eu quero a tua salvação? Levante sua mão para a gente poder orar por você. Tem alguém que quer receber Jesus como seu Salvador? Alguém? Amém. Deus abençoe sua vida. Mais alguém quer dizer: Jesus, eu sou um pecador, mas eu quero ouvir a tua voz me dizendo: não tenha medo? Mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Você pode dizer isso para Jesus: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. Mais alguém? Amém. Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Se o seu coração estava disponível, Jesus não apenas falou com você, Ele disse algo para você. Você tem a chance de, como Pedro, responder dizendo: Jesus, eu sou um pecador, mas eu quero ouvir o Senhor me dizendo: não tenha medo. Mais alguém gostaria de fazer isso? Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero convidar todos nós para que nos coloquemos em pé, e eu quero pedir para você que fez essa oração, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se mais alguém deseja dizer isso para Jesus, mas por algum motivo não levantou a mão, você pode também vir aqui. Por gentileza, vem aqui, nós queremos orar por você. Vocês que levantaram a mão, por favor, venham aqui. Você não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, porque muitos de nós aqui já fizemos isso. Também viemos aqui à frente, fomos acompanhados. Essa igreja está aqui para cuidar de vocês. Essa foi a decisão mais importante da vida de vocês. E o fato é que quando Jesus ele entra na nossa vida, Ele faz isso. Ele vai nos contemplar com esses milagres pessoais. Ele vai mostrar quem Ele é e mostrar quem nós somos. Muitas vezes, nessa descoberta, nós vemos coisas a nosso próprio respeito que são ruins. Mas Ele, com graça, nos recebe, cuida de nós, nos salva, nos dá a vida eterna, não somente lá, mas uma vida que começa aqui. Eu vou orar e vou pedir para você repetir, dizendo isso, dizendo que você reconhece sua realidade como um pecador e que você conta com a graça de Jesus para salvar você. Eu vou orar e vou pedir para você repetir, tudo bem? Senhor Jesus, obrigado pela sua graça. Obrigado porque, independente dos meus pecados, o Senhor está disposto a se relacionar comigo.
Obrigado porque Jesus me traz perdão. Eu confesso a necessidade que eu tenho de Jesus. E peço que o Senhor me salve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês profundamente. A gente quer dar um aplauso para esse pessoal, porque essa decisão foi muito importante. A vida de vocês ganha, sem dúvida, um novo significado. A gente quer dar uma Bíblia para vocês de presente. Talvez vocês já tenham, mas essa vai ser uma Bíblia especial para marcar esse dia como um dia importante. Então eu vou pedir para vocês acompanharem a Márcia nessa salinha rapidinho, 5 minutinhos. Ela vai dar esse presente, ver se vocês têm algum motivo específico de oração e vai orar por vocês também mais uma vez. Por gentileza, muito rapidamente ela pode acompanhar vocês. Você pode se sentar e eu tenho mais um desafio para fazer ainda. Talvez você esteja aqui conosco. Eu ainda não concluí, então eu queria pedir por gentileza que você não se levantasse e saísse, por favor. Talvez você esteja conosco aqui há algum tempo, mas talvez você esteja meio que olhando Jesus de longe. Talvez você venha aqui aos domingos, seja alguém simpático, já tenha se decidido por Cristo Jesus, já tenha feito o que essas pessoas acabaram de fazer. Mas eu quero desafiar você a se aprofundar um pouco mais. Talvez você esteja conosco aqui, mas você ainda não se decidiu pelo batismo. Talvez você ainda não decidiu se identificar com Jesus e falar assim: olha, eu quero mesmo é morrer para o mundo e viver exclusivamente para Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso agora. Se você deseja se batizar, eu vou pedir para você também levantar a mão. E no final, passar ali no Espaço Conexão, eles vão explicar para você os procedimentos. A gente como igreja vai acompanhar você e vai esclarecer as implicações, o significado dessa identificação com Jesus. Mas talvez hoje seja um tempo oportuno para você se aprofundar na relação com Jesus. Tem alguém hoje que quer dizer: eu vou me batizar, eu quero aceitar esse compromisso? Alguém? Levante sua mão para a gente orar por você também. Alguém? Aqui, Deus abençoe sua vida. Mais alguém que está dizendo: Jesus, eu quero me batizar? Ali atrás, Deus abençoe você. Mais alguém que quer: eu vou me identificar com Jesus, quero ser batizado? Mais alguém? Muito bem. Vou pedir por gentileza que ao final você dê uma passadinha no Espaço Conexão. A equipe ali vai poder explicar para você os passos. Mas eu tenho ainda um último desafio. O meu envolvimento no contexto do ministério diz respeito às experiências que eu vivi com Cristo Jesus. Um dia eu tive a clara direção de Jesus de que aquilo tudo que eu havia vivido com Ele deveria ser útil na vida de outros, que eu deveria dedicar a minha vida exclusivamente para o cuidado de pessoas, para o ensino de pessoas, para o acompanhamento, para o discipulado de gente. Isso aconteceu comigo, com os demais pastores aqui da nossa igreja, com missionários que têm servido no Brasil e por todo o mundo, gente que um dia disse: é comigo, eu vou. E talvez você também tenha no coração essa chama. Talvez você também perceba que esse passo a mais que você pode dar na relação com Cristo Jesus seja dedicar a sua vida no contexto do ministério. Seja dedicar a sua vida para ser um pastor, para ser um missionário. E se esse é o seu caso, nós queremos muito acompanhar você de perto. Nós queremos muito, como igreja, dizer que nós temos ferramentas para te habilitar para o serviço ministerial. Nós temos instituições que são parceiras da igreja, que podem te dar a formação teológica para isso. Mas, sobretudo, nós queremos, como igreja, conhecer você, conhecer esses desejos e inclinações do seu coração para o ministério e queremos ajudar você nisso. Hoje pela manhã, às 9 horas, 3 pessoas disseram que sim, que queriam servir como pastores ou como missionários. E eu creio que hoje, mais uma vez, tem gente com o coração nisso. Eu quero dar a chance para você responder ao chamado de Jesus para que você sirva no ministério dele, como um pastor ou como um missionário. Existe alguém que tem isso no coração e queria dizer para Jesus? Amém. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém? Amém. Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe você. Mais alguém?
Amém? Que Deus te abençoe. Mais alguém? Talvez. Amém. Amém. Vi vocês dois. Deus abençoe vocês. Eu vou pedir para vocês virem aqui à frente também. Eu quero orar por vocês. Por gentileza, venham aqui. Por favor, não precisa ter vergonha não. A vida de vocês, se isso for levado para frente, vai dizer respeito a momentos como esse. Por favor, venham aqui. Se mais alguém quer aceitar esse desafio, mas não levantou a mão, faça isso. Por favor, venha aqui. Eu quero muito dizer que nós como igreja, nós como equipe pastoral dessa igreja, como líderes dessa igreja, queremos muito andar perto de vocês, porque essa decisão é uma decisão muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar das palavras de Jesus quando olhou para as multidões e se compadeceu delas, porque disse: eles são como ovelhas que não têm pastores. Quando nós aceitamos esse desafio, nós somamos nossa vida àquilo que o próprio Mestre faz. Nós somamos nossa vida àquilo que é o negócio de Jesus: transformação e salvação de vidas. Eu vou pedir que no final, eu tenho um papel ali, eu vou pedir o e-mail de vocês e a gente vai combinar um dia para se encontrar. E a gente quer muito conhecer a história de vocês e a inclinação do coração de vocês para o envolvimento ministerial. E como igreja, ser suporte e alinhar passos para que esse envolvimento de vocês seja efetivo na edificação do reino, no abençoar de outras pessoas. Você que é igreja aqui, eu quero pedir que você estenda suas mãos e ore comigo por essas pessoas. Nós vamos pedir bênção de Deus para a vida deles e que o Senhor confirme aquilo a que eles estão se comprometendo nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, esses teus servos estão aqui dizendo que estão à tua disposição. À tua disposição para se envolverem no processo de cuidado, salvação e restauração de vidas, de discipulado, de acompanhamento de pessoas. E Deus, obrigado porque o Senhor ainda hoje continua levantando pessoas para fazer isso. Obrigado porque ao longo da história o Senhor fez isso. Obrigado porque a tua palavra chegou um dia até nós, porque pessoas como esses meus irmãos aqui assumiram esse compromisso. E nós pedimos agora, Deus, que o Senhor os capacite, que o Senhor nos ajude como igreja para sermos suporte para eles, para que muito em breve eles se vejam habilitados e revestidos dos recursos necessários para cuidar e para abençoar outros. Deus, nós pedimos que essa decisão tomada aqui hoje seja confirmada ao longo da vida deles, com passos em direção ao cumprimento desse compromisso aqui estabelecido. Senhor, continua, Pai, a levantar em nosso meio pastores, missionários, pessoas que vão ser referência da tua presença aqui e em qualquer lugar do mundo, Deus, que vão pastorear essa igreja e igrejas da nossa região ou por todo o Brasil, Pai. Faz da nossa igreja um celeiro de obreiros que vão abençoar o mundo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. No final, por gentileza, o Dodô vai concluir esse momento. Eu queria pedir para vocês deixarem o e-mail de vocês anotado comigo ali, para a gente marcar esse encontro. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês também.